Você viu os pontos, comemorou, mas não entendeu metade do que realmente aconteceu com Gabriel Bortoleto na Áustria, porque por trás daquele resultado histórico teve telemetria chocante, comparação direta com o Mercedes e até insatisfação do próprio piloto com o que parecia ser um dia perfeito. O que poucos estão comentando e que você só vai ver aqui é que a Sauber pode estar à beira de algo muito maior. E Bortoleto não está ali só para pontuar, ele quer ganhar e já mandou o recado. Nesse vídeo, você vai ver detalhes escondidos nas entrevistas, informações de ritmo de corrida e declarações que mostram que esse GP da Áustria foi só o começo de uma virada. Então já deixa o like, se inscreve no canal e prepara para entender como Bortoleto pode surpreender todo mundo, talvez até antes do que a gente imagina. Pois é, pessoal, o GP da Áustria marcou um momento histórico para o Brasil na Fórmula 1. Gabriel Bortoleto se tornou o piloto brasileiro mais jovem da história a pontuar na categoria, encerrando um jejum que durava desde 2017. E não foi qualquer pontinho não, ele terminou em 8º lugar, garantindo 4 pontos que colocaram seu nome entre os destaques da etapa. Só que mesmo com toda a comemoração, a história do fim de semana vai muito além do simples resultado. A performance do Bortoleto foi tão boa que ele foi eleito o piloto do dia, com mais de 30% dos votos dos fãs, superando nomes de peso como Lando Norris e Oscar Piastri. Isso mostra que o que ele fez em pista realmente chamou a atenção. Mas o mais impressionante é que mesmo com toda essa repercussão, Bortoleto saiu do carro insatisfeito. Sim, ele queria mais. Nas entrevistas pós-corrida, ele deixou claro que não estava totalmente feliz. Disse de forma direta que se sentia incomodado por não ter conseguido ultrapassar Alonso, piloto que, por sinal, ajudou a gerenciar sua carreira até chegar na F1. Isso já mostra o tamanho da ambição do cara. Enquanto muita gente estaria pulando de alegria por marcar os primeiros pontos, o Bortoleto já está pensando na próxima. Mesmo com o bom resultado, ele fez questão de ressaltar que o desempenho da Sauber podia ter sido ainda melhor. Ele destacou que a estratégia funcionou, mas não foi perfeita. A grande questão é que se a equipe tivesse chamado ele para os boxes umas 5 voltas antes, talvez ele tivesse ultrapassado o Alonso e também o Lawson, beliscando um 6º lugar. E isso não é só chute dele, os dados da telemetria reforçam essa possibilidade. A Sauber adotou uma postura conservadora ao espelhar a estratégia da Mercedes, marcando George Russell nas paradas, mas isso pode ter custado posições. Mesmo assim, o brasileiro manteve o ritmo, mostrou consistência e segurou a pressão até o final. E não foi só ele que pontuou. Nico Hülkenberg também terminou entre os 10 primeiros, garantindo o primeiro resultado duplo da Sauber no ano, um feito que não acontecia há muito tempo. Mas o que chamou mais atenção mesmo foi a declaração do Bortoleto ao final da prova. Ele disse com todas as letras: "Eu tô aqui para vencer. Não vou ficar feliz só porque marquei uns pontos." Isso mostra a cabeça dele. Não está acomodado, quer crescer rápido, quer mais. Enquanto muita gente na equipe celebrava, ele já estava pensando no próximo passo. Essa mentalidade pode ser o diferencial para levar a Sauber a outro nível. Os dados da corrida mostram que o Gabriel não só teve um bom resultado no papel, mas que também entregou um ritmo fortíssimo durante boa parte da prova. Quando a gente olha a telemetria, dá para ver que o Bortoleto teve momentos em que foi até mais rápido que o George Russell. Isso mesmo, o carro da Sauber, que começou o ano lá atrás, agora está conseguindo encarar uma Mercedes em ritmo de corrida. No segundo stint, o C45, sim, o carro da Sauber, conseguiu manter tempos estáveis e com um desgaste de pneu bem controlado. E teve volta em que o Bortoleto foi mais rápido que o próprio Russell, mesmo com pneus mais usados. Isso reforça que a Sauber está no caminho certo com essas atualizações. Novo assoalho, difusor redesenhado e uma traseira mais eficiente. A diferença de velocidade nas retas ainda existe, mas nas curvas médias e rápidas, o brasileiro levava vantagem, especialmente nos trechos mais técnicos do circuito austríaco. Outro ponto importante foi a comparação entre ele e o Hülkenberg. Mesmo com o alemão tendo mais experiência e usando pneus médios mais novos em parte da prova, o Gabriel conseguiu manter um ritmo mais alto em vários momentos. Isso só reforça a evolução do brasileiro em pista, tanto em desempenho quanto em leitura de corrida. E quando a gente analisa mais a fundo, fica ainda mais claro até onde ele pode chegar. Mesmo depois de conquistar seus primeiros pontos na Fórmula 1 e ser eleito piloto do dia com cerca de 30% dos votos dos fãs, o Gabriel Bortoleto deixou claro que ainda não estava completamente satisfeito.
Durante o rádio pós-corrida, o engenheiro parabenizou e tentou animar o piloto, mas ele foi direto. Me desculpa, cara, eu não consegui pegar o Alonso. A frase, embora simples, mostrou uma mentalidade rara para quem acabou de marcar pontos pela primeira vez. O tom foi leve, até teve uma brincadeira sobre o Alonso ter que pagar o jantar, já que é empresário do Bortoleto. Mas ficou evidente que o foco do brasileiro está além de pequenos marcos. Em entrevistas posteriores, ele confirmou esse pensamento. Disse que, claro, comemorou os pontos, mas que já estava olhando para frente, pensando em resultados maiores, e soltou uma frase que resume tudo. Eu tô aqui porque quero vencer um dia. Não vou ficar feliz só porque marquei uns pontos. Isso mostra que ele não se contenta com pouco. E é aí que o torcedor brasileiro se anima. A confiança, a postura e a vontade de crescer indicam que esse pode ser um daqueles raros talentos que chegam para fazerem história. E mais do que talento, o Gabriel já está mostrando que tem visão. Ele entende o momento, valoriza o que conquistou, mas sabe que isso é só o começo. A jornada dele na F1 está só engatinhando, mas já promete. A grande virada da Sauber no GP da Áustria não foi só uma sensação de quem assistiu. Os dados comprovam. A análise de telemetria da corrida mostra que em vários momentos o ritmo da Sauber foi tão bom quanto o da Mercedes. Quando o gráfico compara Bortoleto e George Russell, fica claro que o brasileiro chegou a virar mais rápido, principalmente nos trechos sinuosos da pista, onde curvas de média e alta exigem precisão. Nessa parte, o C45 se mostrou estável e Bortoleto tirou tudo do carro. Nas voltas 14 a 17, por exemplo, mesmo com pneus mais gastos, o ritmo da Sauber chegou a ser superior ao da Mercedes. E após as trocas de pneus, o equilíbrio voltou a aparecer. Isso levanta um ponto importante. Se a estratégia fosse um pouco mais ousada, comparada à antecipada, o brasileiro poderia ter disputado diretamente com Alonso e Lawson por posições mais altas. Mas mesmo sem isso, os dados mostraram que ele conseguiu ser mais rápido que Russell em voltas cruciais. E mais, comparando com o companheiro Hülkenberg, Bortoleto também se destacou. Mesmo em fases diferentes da corrida, o brasileiro demonstrou ritmo mais forte, controle de desgaste e uma pilotagem que aproveita bem as curvas. Com isso, fica evidente que o carro está evoluindo e o piloto também. Agora, com Silverstone no horizonte, uma pista que favorece curvas rápidas e exigência técnica, os sinais são animadores. Se o que vimos na Áustria se repetir, a Sauber pode surpreender, e Bortoleto está cada vez mais pronto para isso. O que o Gabriel Bortoleto fez no GP da Áustria foi muito mais do que marcar os primeiros pontos da carreira. Foi um aviso claro de que ele está pronto para brigar lá em cima. Mesmo com um carro que até pouco tempo atrás era considerado do fim do grid, ele mostrou maturidade, ritmo, leitura de prova e, principalmente, fome de vitória. Não se acomodou na 8ª posição, mesmo sendo um baita resultado. Ele quer mais. E a Sauber, com as atualizações funcionando e uma estratégia quase certeira, mostrou que pode acompanhar esse ritmo. Com a telemetria escancarando que o C45 andou junto e, em alguns momentos, até mais rápido que a Mercedes, o cenário muda completamente. A equipe agora entra no radar como candidata a brigar por pontos com frequência. E em Silverstone, com curvas de alta e exigência técnica, a combinação entre carro e piloto pode funcionar ainda melhor. E aí, você também acredita que a Sauber pode surpreender ainda mais em Silverstone? Acha que o Bortoleto já está pronto para disputar com os grandes? Comenta aqui embaixo, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o vídeo a chegar em mais gente que curte Fórmula 1 como você. Até a próxima!